Fala, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Eu quero trazer um vídeo voltado para os pastores do Brasil. Eu não estou gravando porque me sinto melhor ou superior a alguém. Não estou gravando porque me sinto mais autoridade do que alguém. Mas eu estava tomando banho para ir para o culto e eu senti o meu coração arder demais a respeito disso e eu preciso liberar porque eu entendo que é um recado de Deus. Eu quero ler um texto, 1 Pedro 5, diz assim: alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com um espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E o que queimou no meu coração é que a igreja não é nossa. A igreja é de Deus. A igreja não é do pastor. Não existe pastor aqui nessa terra que seja dono da igreja. Nós somos mordomos da igreja. O dono da igreja é Jesus, ele é quem cuida da igreja, ele é o dono, ele é o noivo, ele é o protetor. O recado que eu tenho, que arde dentro do meu coração é: vamos zelar pela igreja de Deus. Nós não podemos negociar aquilo que não é nosso, nós não podemos vender aquilo que não é nosso. Nós não podemos trocar aquilo que não é nosso. Se a igreja não é nossa, nós não podemos trocar, vender ou negociar a igreja de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa: não negocie a igreja de Cristo em favor próprio. Não venda a igreja de Jesus por um terreno, não venda a igreja de Jesus pelo um som, não venda a igreja de Jesus pelo um forro, por uma cadeira. Não venda a igreja de Cristo por um cargo na prefeitura. Não venda a igreja de Cristo para político algum, pensando no proveito. O mantenedor da igreja se chama Jesus. O cuidador da igreja se chama Jesus. Aquele que supre a igreja, que cuida da igreja, se chama Jesus. Nós não podemos negociar aquilo que não é nosso. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Nós, como pastores, estamos achando que somos donos da igreja, mas a primeira epístola de Pedro deixou claro disso. Nós não somos. Não podemos nos portar como senhores da igreja, porque ela é do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, o recado que eu tenho, que queima no meu coração, é o corpo de Cristo, que é a igreja, não é uma meretriz para ser vendida em troca de benefício próprio. A igreja de Cristo não é uma meretriz para ser negociada por cargo político, para ser negociada em vantagens próprias. Ela não é uma meretriz para que ela seja trocada por cadeira, por som, por terreno, por forro, por propriedade. Não, a igreja de Cristo é santa, é imaculada. Nós não podemos negociar aquilo que não é nosso. Nós não podemos vender aquilo que não nos pertence. Jeremias 23:1 diz: ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Tem um outro texto de Ezequiel, capítulo 8, versículo 12, diz assim: então me disse, filho do homem, viste o que os anciãos, ou em outra versão, as autoridades da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é porque Deus não se levantou com juízo imediato, que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo. O recado que eu tenho para você, do fundo do meu coração e com toda a humildade, é: arrependa-se, pois a igreja não é sua. Arrependa-se, volte ao Senhor, não negocie a igreja, não venda a igreja, não troque a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, é Ele quem cuida da sua igreja. A igreja não é um cabide político.
A igreja não é trampolim de oportunidade pessoal, igreja não é lugar para mercenários, igreja não é lugar para aproveitadores, igreja não é lugar para vagabundos. A igreja é a noiva de Cristo, aonde somente os vocacionados fazem por amor, pois a epístola de Pedro diz que a nossa recompensa virá em glória quando o Supremo Pastor vier, não é agora. Não adianta querer vender a igreja, trocar a igreja, pensando em benefícios próprios. Deus não perdeu a igreja de vista. O recado que eu tenho é: entre no lugar secreto, dobre o joelho, chore aos pés do Senhor, arrependa-se, quebrante o seu coração, peça perdão por ter vendido a igreja, por ter negociado a igreja, por ter feito da igreja uma oportunidade para se aproximar de autoridades terrenas. A maior autoridade que supervisiona a igreja é a autoridade que vem do alto. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor, entre no lugar secreto, quebrante-se e volte o seu coração para o Senhor. Cuide da igreja de Deus, zele pela igreja de Deus, pois o noivo da igreja um dia virá e nós teremos que devolver, ou melhor, que apresentar a sua noiva, conforme ele nos ordenou na sua palavra. Em nome de Jesus. Para você, profeta de WhatsApp, profeta do Instagram, para você que não passa de um malandro, arrependa-se. Não abuse da igreja. Não toque na igreja. A igreja tem dono. A igreja tem dono. Não use a igreja para fins próprios. Arrependa-se. Para de entregar falsas profecias com falsas promessas, com falsas revelações. Arrependa-se, pare de querer tocar na fragilidade da igreja. Arrependa-se, falso profeta, falso pastor, falso mestre. Antes que o juízo venha. Não é porque o juízo não chegou de imediato que o boleto não terá que ser pago. Arrependa-se. Esse vídeo não tem corte, esse vídeo não tem siga, não tem nada disso. Eu só estou fazendo porque isso ardeu dentro do meu coração. Que Deus abençoe a igreja. Para você que é igreja, eu tenho um recado. Não abandone Jesus por causa das malandragens. Para você que é a igreja de Cristo, não abandone Jesus por causa dos malandros, por causa dos falsos. Porque o Senhor levantará um remanescente. O Senhor levantará um remanescente. Ele levantará alguém para cuidar do seu povo enquanto o sumo pastor, o grande pastor, o supremo pastor não se levanta. Não abandone Jesus por causa da malandragem. Não abandone Jesus por causa dos falsos. Não abandone Jesus por causa das picaretagens. Não faça isso. O seu Deus, o seu Senhor Jesus, não te perdeu de vista. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos cubra com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Um abraço.